O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. A nova vida em Cristo. Amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 9, a nova vida em Cristo. O texto dessa lição é o capítulo 12 de Romanos, versículo de 1 a 12. Você pode nos acompanhar. A exposição que Paulo faz da nova vida em Cristo. Agora é importante a gente destacar aqui a partir do objetivo geral que a nova vida em Cristo consiste em viver em santidade. O capítulo 12 ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse capítulo ele vai mostrando como é que se configura essa nova vida em Cristo. O tópico 1 nós colocamos aqui a nova vida em Cristo em relação à mordomia da adoração cristã. Entendendo que a palavra mordomia aqui tem o sentido de saber administrar. Um bom administrador, um dispenseiro, como é que nós estamos administrando, como é que nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu. Então Paulo vai tratar nesta sessão de Romanos sobre isso. Nós falamos dessa mordomia, que é uma exortação em forma de apelo. Paulo começa com esse rogo, né? Rogo, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que eu coloco aí o verbo grego parakaleo. Parakaleo é a junção de duas palavras gregas. Pará, com a preposição que é perto de, ela é muito frequente no Novo Testamento grego. Por exemplo, em João 1,6, nós temos o texto grego que diz assim: Ginetus anthropos aperstalmeno parateu onomaltou Ioannes. Houve um homem enviado da parte de Deus, seu nome era João. Então esse pará está aí, pará, que é ao lado de Deus, como se fosse uma tradução literal. Então esse pará com kalel, que é chamar, é um verbo grego chamar. Então esse rogar é um chamar para perto, é um chamar para perto. Então é interessante esse sentido intensivo que a palavra ganha. Então Paulo ele faz esse pedido, esse roga aos irmãos, como eu coloco aí, admoestar, encorajar, exortar, que os léxicos destacam que esse termo era usado no contexto militar quando um oficial queria exortar as tropas, chamar as tropas para si, a responsabilidade. Então esse é o começo da carta. Veja o tom que Paulo dá a esta parte da carta. Aí ele vai dizer o seguinte: rogo pelas misericórdias de Deus, irmão, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, há uma palavra aqui concernente ao corpo, a mordomia do corpo. Eu digo que 3 coisas são ditas aqui sobre o corpo como instrumento de adoração. Em primeiro lugar, o corpo deve ser oferecido em sacrifício. É interessante, eu até desenvolvo aí uma argumentação no livro Maravilhosa Graça, tomando por base o livro de Robert Gundry, ainda não tem tradução em português, mas é um comentário muito interessante sobre a Epístola aos Romanos. É um comentário de Romanos.
E a gente chama a atenção, e Gandri mostra isso também, de uma forma bem interessante, sobre essa linguagem do culto levítico. Onde Paulo mostra aqui um sacrifício da palavra grega tusia, né, que é muito usado no contexto do Novo Testamento e também da Septuaginta grega, que era a tradução muito usada pelos escritores primitivos. Então, o sentido aqui é de sacrifício e oferta. O nosso corpo deve ser ofertado a Deus, deve ser sacrificado a Deus. Por isso nós devemos ser bons mordomos do nosso corpo, cuidar bem dele. Como é que nós estamos cuidando do nosso corpo? Nós estamos usando ele como templo do Espírito Santo, zelando dele. Tudo, irmão, isso é importante. Não é um culto ao corpo, que é um excesso, um exagero também. Eu tratei desse assunto do corpo de uma forma bem detalhada no livro Sábios Conselhos para um Viver Vitorioso. E a gente chama atenção para isso. Nós devemos cuidar do nosso corpo, a nossa alimentação, exercícios físicos, é interessante. Então o corpo tem seu valor, Ninguém está desencarnado. Chegou a um ponto que não precisa mais do corpo. Nós precisamos do nosso corpo, que na cultura judaica tem um lugar importantíssimo. Ao contrário, né, de muitas filosofias já do primeiro século que circulavam, que depreciavam o corpo e a matéria. Na própria filosofia platônica, o corpo, a alma era um prisioneiro do corpo. Na filosofia de Platão era assim. O mundo das ideias, a gente vê isso nos diálogos, mais de 1000 diálogos que ele escreveu, ele explorava isso. A questão do mito da caverna e muitos outros, a gente vai ver isso. Então, cuidar bem do corpo é uma forma de cultuar a Deus. Então é importante a gente ter cuidado do corpo. E ele fala também uma palavra concernente à mente. Assim como o corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo a Deus, eu digo aqui, da mesma forma nossa mente também precisa. Para que a adoração seja verdadeira, ela precisa ser realizada por pessoas com mente transformada. Ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É conhecida a palavra grega que ele usa aí, metamorfúste, que vem do verbo metamorfó, que é transformar. É aquele processo que o casulo, que até a lagarta se transforma em borboleta. É uma transformação radical. Então Paulo está falando que a nossa mente deve ser renovada e transformada da mesma forma. Renovar a nossa mente. Como é que a gente renova a mente? Leitura bíblica, leitura da palavra, oração, comunhão, adoração, ler boas literaturas, ouvir bons hinos, né? Tudo isso ajuda na renovação da nossa mente. Eu cumpri aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:8, onde ele diz: finalmente, irmão, tudo que é agradável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. A nossa mente realmente deve ser transformada. Qual é o nosso problema hoje, na nossa cultura evangélica? É que muitos estão com a mente envelhecida. Não renova a mente, não tem tempo para renovar a mente, não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Eu gosto muito de ler a vida dos cristãos piedosos atrás. O Martin Lloyd Jones, ele diz uma coisa, para a gente estudar a história dos avivamentos, mais de 1900 para trás. Eu acho interessante esse radicalismo dele, é importante, porque ele vai mostrar que esses santos do passado, eles tinham uma vida piedosa, né? É uma coisa incrível, interessante a gente ver isso. Então, a gente lê a Pia Desideria de Philip Jacó Spener, escrito em 1675, e também pegamos as obras de Adam Clarke, que foi um metodista, um teólogo, sucessor de John Wesley. Quando a gente vê que com 25 anos ele já tinha traduzido a Septuaginta grega.
quando ele lançou seu comentário da Bíblia em 9 volumes, que gastou 40 anos da vida dele, uma dedicação impressionante. O próprio Wesley, a sua dedicação, eu tive o privilégio de estar na biblioteca dele lá em Londres, e o guia nos mostrando como era a vida, a piedade daquele homem, um exemplo para todo cristão. Então, o processo de renovação da mente passa por isso aqui. Passa por isso aqui. E a gente precisa pensar nisso, né, para termos a mente renovada. Também em relação à mordomia do exercício dos dons, exercitá-los com moderação e humildade, exercitá-los respeitando sua diversidade, exercitá-los com esmero e regularidade. Porque Paulo fala no capítulo 12, versículo 3 a 8, dos dons espirituais. Não da forma como ele tratou na carta aos Coríntios. Nós vemos aí o capítulo 12 ao 14 de 1 Coríntios, um estudo mais exaustivo dos dons espirituais que o apóstolo fez. Aqui, Paulo dá diretrizes para o exercício desses dons. Então, ele fala aqui, ele usa a palavra grega aqui, que é o carisma, alguns preferem a expressão charisma. Né? Então, é importante a gente ver isso, esses carismas do Espírito, como ele se manifesta, que eram dons da graça, originado tudo da graça de Deus. Então, Paulo já mostra isso, que os dons, quem exercita-os, quem trabalha nos dons, deve fazer com moderação. Nada de exaltação, nada de glorificação humana, não de buscar sua glória. Não, isso, os dons é para glorificar Deus, e Paulo diz que é para edificar a igreja. O conceito dos dons para Paulo, qual é o melhor dom, ou qual é o maior dom, pela utilidade. A profecia, porque ele alcançava o maior número de pessoas, esse dom. Alcançava o maior número de pessoas. Então era o dom mais útil para a igreja. Então Paulo fala aqui na profecia, né? Eu abordo essa questão no livro Maravilhosa Graça, discordo até de alguns autores que tentam minimizar o papel da profecia no Novo Testamento, e nós não podemos concordar com isso. Tentam até desacreditar alguns homens que a Bíblia identifica como profetas no Novo Testamento. Então, não é esse o entendimento que a gente vê quando lê o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Eu destaco ali a pessoa de Ágabo, profeta Ágabo, que Lucas tem Ágabo como um profeta do Senhor. Lucas, ao contrário de alguns intérpretes modernos que procuram depreciar o ministério de Ágabo, que é um equívoco sem tamanho expor um pensamento dessa forma. Deixa-me levar você a mostrar que os dons devem ser exercitados respeitando a sua diversidade. Ninguém pode concentrar todos os dons, nem ao propósito de Deus, como a cabeça não tem só orelha, não tem só olhos. O corpo são vários membros que formam o corpo. Paulo está trabalhando nessa perspectiva que os dons são para operar em conjunto, para que a manifestação deles edifique a igreja. Por isso que ele diz: o que ensina esmera-se no ensinar, o que exorta, o que profetiza, se é profecia segundo a proporção da fé. Então, cada um vai receber de Deus um dom para exercitar. E tem a nossa parte, como Paulo ensina a Timóteo: exercita o dom de Deus que está em ti. Eu lembro dos meus dias de seminário, quando eu estudava no Seminário Batista, nos anos 80, tínhamos uma professora americana que causou uma grande influência sobre nós. E pela sua vida piedosa, mas ela dizia: cada crente, todo cristão tem pelo menos um dom. Aquilo nunca me saiu da mente. Se esse dom não está em operação, é porque o talento está enterrado. E é preciso desenterrar esse talento.
exercitá-lo com esmero e regularidade. Irregularidade quer dizer se dedicar naquilo que Deus lhe deu. Desempenhar, né, pondo toda aquilo que Deus lhe deu a serviço dele. Se esmerar aqui é se desgastar, né, no ministério que Deus deu. Também essa nova vida em Cristo é em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs. Nos versículos 9 a 21, eu mostrei aí que Paulo exorta a prática do amor, ele exorta a prática do serviço cristão e exorta o exercitar a resistência ao mal. Esse capítulo ele é recheado de bons conselhos, na verdade, né? Exercitar o amor, que sem amor ninguém consegue viver o cristianismo. Exercitar o serviço cristão, onde ele diz assim, é no versículo 11, né? Você pode aí na sua Bíblia, ele diz, não sejais vagarosos, nessa tradução que usamos, no cuidado, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O cristão deve viver com intensidade a sua fé. Se ele realmente tem uma vida transformada, se o Espírito Santo habita nele, não tem como ele ser um cristão apático, nominal, sem sal. Não, ele precisa ser, né, demonstrar aquilo que ele é. Cristo vive nele, e ele tem que viver isso com muita vivacidade. Louvado seja Deus. E exercitar a resistência ao mal. Ele diz assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. O mal aqui é nesse sentido mais amplo, né? O mal que é personificado na pessoa, em Satanás, e aqui é esse sentido mais amplo. Tudo aquilo que procura afastar de Deus, procura atrapalhar a vida cristã, prejudicar a vida cristã, precisa ser vencido. Vencer o mal com o bem. Vencemos o mal pela palavra, pelo nome de Jesus, né, pela vida cristã. Louvado seja Deus. Então, amados, está aqui uma síntese para você. Mais uma vez, não custa lembrar que você deve consultar a bibliografia, né? E para que tenha um conteúdo mais robusto, tenha algo a mais a partilhar com a turma e provocar um debate saudável. Tem muita coisa interessante aqui para você produzir um debate com a própria mordomia do corpo, a mordomia dos dons, né? São temas interessantes e atuais. Então que Deus em Cristo te abençoe e que você seja feliz na ministração dessa aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.